Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma aula um pouco mais longa, com mais conteúdo, né, para que vocês entendam um pouco do que eu venho falar aqui, desse autoconhecimento que a gente busca tanto, né, e o tanto que a gente estuda e de onde vem tudo isso, né. Então, é nossa busca interior, que parte de cada um, mas que sem esses conhecimentos a gente não consegue, né, chegar a esse ponto que tantos pesquisadores passaram e buscaram a vida inteira, tantos filósofos, né, e espíritas e pessoas que passaram em nosso tempo, escritores, passaram por tudo isso e conseguiu chegar a um êxito, né? Como, por exemplo, Buda, o Iluminado, como Jesus, como tantos outros. E a nossa busca incessante de nós nos encontrarmos, de saber de quem somos nós e para onde nós estamos indo, né? Para onde nós vamos. E vamos lá, então. Desde as tradições antigas, como Suméria, Egito, Antigo, Grécia, Maias, Incas e os próprios xamãs, como os elementais da natureza, já falavam das divindades, né? Que a gente tinha várias divindades, né? E, e após muitas discussões entre a ciência tradicional, as religiões, filosofias e histórias, nos últimos séculos passaram por muitas mudanças, principalmente a respeito do espiritismo, através de grandes nomes como Allan Kardec, né, que é o escritor que começou a codificar o espiritismo na França, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e Edivaldo Franco. E também nossa ciência avançou muito, com a física quântica, o mundo atômico e invisível que intriga até hoje todos os que a estudam, que possibilitou praticamente todos os equipamentos eletrônicos e computacionais que utilizamos nos dias de hoje, como Elon Musk, né? E também nós temos Hélio Couto com a ressonância harmônica, que nos mostra um pouco dessa física quântica, né? Que hoje a gente tem áudios que a gente pode mudar a nossa mente, né? A hipnoterapia, tantas terapias que a gente consegue fazer só com sensores, com músicas, né? Com áudios e com frequências, né? Então a gente tem vários terapeutas nessa área, né? E a pergunta correta que deve ser feita é: o que somos nós, né? Que a gente não sabe, na verdade. Que nós somos compostos de 7 corpos, né? O corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo inferior, corpo superior, corpo búdico e corpo átimo. E logo na frente a gente vai falar um pouco disso, que é um pouco também mais complexo, né? Após muitas pesquisas, estudos, práticas, experiências, cheguei a algumas definições sobre o que somos nós. Não existe uma definição única. Somos um fragmento de consciência universal. E estamos aqui para agregar informações ao todo, experimentando mundos mais densos através de nossas emoções e em processo de evolução individual. Até unificamos a fonte primordial. O todo se auto-experimentou em partes. Nosso corpo humano é o nosso equipamento biológico para manifestações físicas e experiências da nossa consciência, nesse mundo de terceira dimensão. Vivemos em múltiplas realidades ao mesmo tempo, através do nosso corpo sutis. Temos múltiplas personalidades e subpersonalidades da nossa consciência, vivendo simultaneamente em diversas dimensões, frequências diferentes. Nossas crenças e paradigmas é o que filtra a nossa experiência temporariamente humana. Nossa origem não é terrena, somos seres espirituais vivendo um ciclo evolutivo neste mundo. Além dos nossos corpos físicos, somos compostos por diversos corpos sutis. Além do nosso corpo físico, formado um emaranhamento energético sincronizado, onde tudo o que manifestamos, seja um pensamento, emoção, intenção, comandos mentais, começa nos corpos mais sutis e vai decaindo até chegar aos nossos corpos mais densos, que é a matéria. Que ele é composto pelo Atma, que é o espiritual, o búdico, que é a alma, o mental superior, que é onde guarda os pensamentos, o mental inferior, que abriga a manifestação da mente, o astral, o corpo duplo etérico e o físico, que é a soma, que é a causa de tudo. Depois nós temos, que também representa nossos 7 chakras, não é isso? Além do mundo físico, com o olhar da física quântica, os mundos atômicos, subatômicos, já foi provado que o átomo não é a menor partícula que existe. Adentrando ainda mais, vamos chegar nos quarks,
supercorda ou bóson de Higgs, até chegamos no oceano primordial, o vácuo quântico, matriz divina, a consciência universal ou Deus, como você preferir chamar. Olhando por esses níveis científicos, podemos comprovar que o último nível, todos somos um. Como um oceano, onde você, pegando uma gota desse oceano, você pode olhar para ela como separada, mas ela não deixa de ser o próprio oceano, né? Então, nós temos a matéria, moléculas, átomos, núcleo atômico, nêutron, elétron, próton, universo multidimensional. Pegando o gancho da física quântica, cientistas já comprovaram que existem pelo menos 11 dimensões além do que vivemos, onde o que difere entre uma e outra é a sua faixa de frequência em Hertz. A vibração das moléculas é átomos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Lei da correspondência que nós temos no livro do Caibalion. Mais adiante, de quantas dimensões existem, todas coexistem no mesmo espaço, tempo, de acordo com a nova ciência. Caindo por terra a teoria materialista de Newton, onde dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas se além das multidimensões existem múltiplos universos, ou seja, multiverso. Mas por que hoje vamos ficar somente com o universo? Porque é muito complexo isso. Estudando a doutrina espírita, o espírito de André Luiz, canalizado por Chico Xavier, contou em seu livro, que depois virou filme, sobre como funciona o mundo espiritual. Além de diversas filosofias, como hindu, tibetana, chinesa, entre outras, mencionamos todo esse mundo espiritual, e que é de onde viemos antes de nascer nesse corpo biológico. E depois que deixaremos esse corpo, voltaremos para o mesmo local, completando o ciclo reencarnatório. Mas se existem essas cidades astrais espirituais, onde ficam? Ficam fora da Terra, em outra dimensão, em outro planeta, em outras realidades? Fica aqui uma reflexão para vocês. Bom, o ciclo da vida, o ciclo reencarnatório. A reencarnação é um fato, apesar de não existir confirmações científicas. Existem estudos onde pessoas que relembraram de vidas passadas foram buscar informações sobre quem eram no passado e encontrou diversos vestígios onde batia todas as lembranças com uma outra pessoa que já tinha falecido em tempos passados. Através de médios, psicografias e até sonhos lúcidos, há a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Mas se antes vivíamos em um plano espiritual, viemos para cá e depois voltamos para o mesmo local. Qual o propósito da vida? Experimentar, resolver conflitos passados, aprender a lidar com as emoções, tomar consciência e evoluir para o próximo nível. Todos nós criamos um programa de vida antes de nascer. E aqui viemos com todas as características e habilidades necessárias para essa experiência. A roda de Sansara. A roda de Sansara, das filosofias orientais, engloba 6 caminhos diferentes, definidos a partir do karma. Porém, por mais que se alcance uma existência abençoada, o sofrimento ainda é inevitável. Mesmo os seres mais bem-nascidos ainda estão sujeitos aos males do mundo e ao renascimento. Apenas a iluminação quebra o ciclo, lei da causa e efeito. Para os devas, o caminho divino, libertação do karma, o dharma, estágio sublime, quem está no caminho da iluminação. Asura representa o extremo oposto de um deva, pessoas ruins, ciumentas, furiosas e sanguinárias. Manúcia, os seres humanos baseados no orgulho, paixão, desejo e vontade egóica. Animal, crê-se que existem pessoas que renasceram como animais devido ao estado de ignorância, somente instinto. Preta, o caminho das fantasmas, famintos, caminho baseado na forte possessividade de desejos em vidas anteriores. Naraka, o mais próximo do inferno do budismo. Todos que são mandados para o caminho Naraka só ficam lá até equilibrar o seu karma. A fraternidade branca. De acordo com os grupos esotéricos e outras filosofias, existem planos superiores onde existem mestres ascensionados, iluminados que orquestram a evolução das raças até chegar em níveis superiores. Somente quando expandimos a consciência buscamos o autoconhecimento verdadeiro, resgatar nossas memórias mais profundas e unificarmos as personalidades. Se libertando do ego, podemos transcender a lei do karma para chegar a esses níveis.
Em qual nível de consciência você se encontra? Nível 1, consciência normal, grande massa. Nível 2, consciência desperta, iniciados e adeptos. Terceiro nível, consciência cósmica, mestres e iluminados. Autoconhecimento te liberta. Você não é o seu corpo, nem a sua mente, e sim uma consciência que pilota tudo isso. Mas para viver essa experiência, necessitamos de todo o conjunto. Como um carro precisa de painel de controle de um motorista para ir de um lugar para outro. Para facilitar a compreensão, vamos nos dividir em 3 partes, chamar a da tríade do ser humano, que é o corpo, mente e consciência. Todos nós criamos um programa de vida antes de encarnar, aqui nesse plano. Escolhemos nossas famílias e criamos o nosso corpo físico, com todas as características necessárias para vivenciar essa experiência. Porém, é devido às leis naturais e universais, limitamos a nossa memória como uma subdivisão dentro do banco de dados total da nossa mente, como pastas de arquivos, guardando a memória de cada vida que já vivemos, como ser espiritual ou consciência. Mas temos um GPS interno para nos guiar em nossa jornada, chamada de intuição. Mas para conseguirmos separar nossa verdadeira voz da voz do ego, precisamos entender e compreender nossas crenças e paradigmas. Tudo o que acreditamos como verdade ou mentira, certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim, somos pura energia e ela, como essência, não tem polaridade, sendo que as nossas interpretações essa polaridade é a experiência que precisamos viver, gerando as faixas de emoções de acordo com a vibração. Felicidade, tristeza, amor, ódio, raiva, alegria, medo, culpa, vergonha, entre outros. Bom, busque conhecimentos e aprenda a descobrir para reconstruir. Vivemos em um universo de infinitas possibilidades e somos seres ilimitados. Então, o que vem por aí? Tudo é energia, né? E é isso.